Frustração e tédio. Eu já passei um pouco por isso, esse é um ponto que eu tenho que lidar como narrador, porque eu às vezes erro para um pouco nisso. Numa preocupação de não dar demais o estímulo que eu tenho disponível à mão, para que as pessoas não percam o interesse, às vezes eu vou para o lado oposto. O que eu quero dizer com isso? O Vermelho já jogou em mesa minha. Recorrentemente as pessoas estão reclamando de caralho, a gente tá em nível 8 já e até hoje a gente tá aqui vendendo almoço para pagar a janta. A gente não consegue juntar dinheiro para fazer o mínimo, para comprar poção, para comprar item mágico, para comprar pergaminho. Estamos aqui suando sangue para conseguir pagar o hotelzinho aqui, a taverna de hospedaria. E às vezes eu tenho essa reclamação, já tive essa reclamação em outras mesas também. E esse é um balanceamento muito delicado, né? Eu vou pegar o D&D como referência, ao estímulo, dar o estímulo que você dá para os seus jogadores, porque o excesso de recompensa, o excesso de dinheiro, desestimula quando o único motivador é esse. Então, se você enfiar tesouro demais nos seus personagens, né, enfiar recompensa demais, que pode ser tesouro, pode ser experiência, ou se você estiver jogando old school, a mesma coisa, você pode levá-los a perder o interesse do tipo, pô, aquela história do personagem que aposenta, né? Como o tesouro de D&D é estupidamente quebrado, os caras chegam lá no nível 10 e que você tá no meio do plot da campanha que você preparou. Os caras já têm dinheiro que, dentro das regras do sistema, permite a eles que viver o resto da vida deles como nobres. O cara vai lá e fala, porra, vou aposentar esse personagem. Por que eu quero? Por que eu quero continuar correndo risco de vida com o personagem se eu posso simplesmente viver do meu dinheiro, do tesouro arrecadado ao longo da minha vida como aventureiro nessa altura do campeonato? Né? Então é um risco que se corre de você dar demais esse estímulo e perder a capacidade de motivar os personagens se o estímulo é esse. Do outro lado, e aí eu, para evitar esse primeiro cenário, eu muitas vezes caí no segundo, é você. Os jogadores estarem o tempo inteiro nessa situação de penúria, né? De caralho, não interessa quanto a gente evolui, a gente continua contando moeda para pagar a hospedaria. Que dá um. E eu acho que aí entra o grande fator de frustração e tédio, que é a perda da sensação de evolução. A sensação de não interessa o quanto a gente avança, não interessa o quanto a gente evolua, os nossos personagens continuam aqui passando fome, continuam aqui contando moeda. É uma visão capitalista enfim, normalmente é que tem. Então, não interessa se o personagem subiu de nível, tá em nível 12, tem reputação, tem grandes coisas e tudo mais, às vezes os caras vão olhar e falar, porra, não é possível que eu não possa ter um mínimo de recurso. Então eu muitas vezes me deparo com fazendo as minhas contas falando, caralho, tem muito tempo que eu não dou um tesouro massa pro povo aqui. Vou fazer uma conta aqui e vamos dar um jeito de dar um tesouro legal pro pessoal. E aí eu do nada sapeco uma quantidade considerável de tesouro pros caras, na esperança de não ter cometido erro e afogar o motor. Mas esse é um risco que você corre quando você usa escassez como motor narrativo. Se você der às pessoas uma sensação de que elas estão nadando no meio do oceano, que elas estão dando braçada para tudo que é lado, mas a sensação de que elas não estão saindo do lugar, você tende a perder esse fator como estímulo. Você pode causar uma sensação um pouco meio de derrotismo. De, porra, não interessa o que a gente faça, a gente tá sempre se lascando, a gente tá sempre fudido, a gente tá sempre quebrado. Não quero mais viver essa vida desse jeito, e as pessoas começam a perder o interesse. Isso é um risco real de acontecer. Tem que tomar muito cuidado. O Ralph tá falando ali. O que eu pensei para resolver isso foi colocar itens com vida útil. Esse é um cenário. Uma coisa que eu comecei a fazer, e eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, tem um papo de. Eu não sei se foi um papo de mestre ou se foi um vídeo dos que a gente fazia sobre temas específicos, que eu falo sobre como construir tesouros. Eu acho que foi um papo de mestre que eu falei sobre isso. Mas eu faço os tesouros de maneira personalizada. Eu dou uma trapaceadinha. Então é muito comum que uma parcela considerável dos tesouros sejam coisas que são diretamente úteis para os personagens. Entendeu? Então, assim, claro, não é uma coisa aleatória. Não é tipo, matei um Goblin, do nada caiu exatamente. Um Goblin que não tinha nada, nenhum tipo de religião, e ele estava carregando no bolso um símbolo sagrado exatamente do deus do clérigo, que é um anão. Não, não tem isso.
Mas eu faço na linha de ter itens que podem ser potencialmente úteis para que eles possam usar e se sentir fortalecidos, e aí o resto é para a galera vender, fazer uma grana, e aí eles terem um pouco mais de conforto. Em algum momento da aventura, em geral, a galera começa a ficar mais confortável de não ter que ficar contando moedinha para fazer tudo. Mas, pô, eu tô com a mesa agora que a galera tá no nível 7 e agora eles ganharam um tesouro considerável que eles vão poder vender e fazer uma grana. Mas o anão tava com tipo 40 peças de ouro. O artífice. Ele tinha tipo 40 peças de ouro em mãos. E aí toda vez que a galera tinha que pagar a hospedagem, ele tinha que ficar mendigando pra outra pessoa do grupo pagar por ele. Agora isso vai mudar. Mas os caras passaram 20 sessões desse jeito. Corte do Fim do Mundo. Aventura de D&D, quinta edição aqui do canal, aos domingos, 22 horas. 20 horas. Não é 22 horas, 20 horas. A gente também tem uma outra coisa que a escassez pode provocar, que é a escassez de reconhecimento, cara. E isso daí já é um problema que eu enfrentava nas minhas mesas. Os caras chegavam e falavam assim: pô, mas a gente nunca tem poder pra nada. Pô, a gente sempre apanha de todo mundo. Pô, a gente não sei o que, a gente nunca consegue fazer nada. Só que é o seguinte: os caras estão indo ali, estão lá vivendo ali, e de repente, vamos em tal lugar. Fiquei sabendo que lá tem um minotauro lá. Aí os caras de nível 2, vamos lá enfrentar o minotauro. Aí os caras chegavam lá e, putz, aquela batalha nervosaça. Vencia. Ah, vamos entrar na guerra de não sei o quê. Putz, os caras penavam, saía vivo. Nossa, vamos conseguir. Então, assim, eles sempre vão tentando coisas difíceis. E quem jogou aventura minha, principalmente de aventura aventuresca, né? D&D e tal, etc. Sabe que eu levo muito também na parte social, na parte de interação nas comunidades e tudo mais. Não é só porradaria e exploração. Então os caras têm muito disso. Eles ficam na cidade, convivem, conhecem, atuam. Ai, vão pra aventura. Então eles saem dali, vão enfrentar inimigos e tudo mais. E aí chega na hora que os caras ficam assim, pô, cara, eu já tô em nível 10 aqui, mas a gente só apanha, só apanha, só apanha. E eles não têm a noção do poder que eles realmente têm. Porque não é que eles só apanham, eles vencem os desafios. Só que são desafios difíceis. Eles não estão em 10º nível indo bater em kobold. Eles estão em 10º nível indo enfrentar um dragão. Eles estão em 10º nível topando com uma organização liderada por um beholder. Então, são coisas difíceis. Eles têm dificuldade de vencer. Mas se você só fica nisso, você faz exatamente o que o Marcelo falou, que o Salada falou. Você provoca frustração nos caras, porque os caras não têm o reconhecimento, eles não têm a noção dos poderes que eles conseguiram com a evolução deles, eles não têm a sensação de ter melhorado. O que eu faço? Bom, a primeira vez que isso apareceu na minha mesa, foi, lembra do clérigo que eu falei, nesse papo de mestre, e do outro lá que eu falei, do cara que foi lá buscar orientação e tudo mais, foi esse cara que ele chegou e falou isso. Pô, Vermelho, a gente fica lutando, a gente só pena e não sei o que e tal. Eu queria esses heróis, esses caras que vencem. Eu falei assim, cara, vamos ali, vamos conversar no particular. Cheguei para ele e falei assim: você quer ter uma noção do poder do seu personagem? A próxima cidade que você chegar lá, vocês vão para uma taverna, e toda vez você fica impedindo o ladino de arrumar briga, deixa ele arrumar briga e vai brigar na taverna. Aí ficou com isso na cabeça. Sabe o que ele fez? Deixou. Quando teve a briga generalizada e cada tapa que eles davam, eles derrubavam os inimigos, é que eles foram perceber que eles eram personagens de 10º nível. O mago resolveu fazer uma magia que ele deitou metade da taverna. E quase matou a galera. Então, assim, você tem personagens poderosos, mas o mestre, às vezes, por dar só desafios mais difíceis, só dificuldade, não deixa a galera curtir esse tipo de evolução. E isso deixa o pessoal para baixo. Eu falei aqui da linha do flow, né? Quando você desenvolve jogos, quando você trabalha em gamificação, quando você mexe com isso daí, você tem uma linha de flow. Flow é o seu envolvimento, né? A fluência que você tem na atividade, o seu nível de concentração, o nível de desempenho máximo que você pode ter quando você se dedica inteiramente para aquilo. Como é que funciona? Essa linha, ela cresce em 2 barras
que é a dificuldade e a sua capacidade. Se a sua capacidade é alta e o desafio é baixo, você fica entediado. Se o desafio é muito baixo, é muito alto e a sua capacidade baixa, você fica frustrado. Então você tem que balancear isso daí. Porque se você deixa só no difícil, os caras vão ficar tudo frustrado, cara. Nós não conseguimos nada, nós não avançamos nada. Putz, nós ficamos treinando, lutamos, mas você só toma na tarraqueta. Todo combate eu saio destroçado. Toma cuidado com isso daí, de vez em quando deixa eles vencerem umas batalhas fáceis ou deixa com que o cenário reconheça as batalhas difíceis que eles tiveram. Deixa o pessoal falar assim, esse é o grupo tal que fez tal coisa, vamos mexer com eles não. E aí você vai ver a moral do grupo ir lá pra cima. Ou então usa isso pra punir eles. É tipo assim, vocês querem vocês querem reputação? Então, Vocês beleza. querem... Beleza, galera. Agora vocês são conhecidos como um perigo. Agora vocês são alvo da Guilda de Aventureiros do Reino do Lado. Tem um cartaz de procurado lá com o nome de vocês, recompensa vivo ou morto. Agora vocês estão sendo reconhecidos como o perigo que vocês sempre quiseram ser. Olha só, você vê que eu tenho uma visão mais otimista das coisas. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não, rapaz.